Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Vamos ler somente 2 versículos. Quero pregar subordinado ao tema Quando Deus prepara o cenário. Vamos repetir isso? Quando Deus prepara o cenário. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versos 15 e 16. Quem achou, desachei. O texto bíblico diz assim: Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então, me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Vou ler mais uma vez. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Curva a sua cabeça, por favor. Deus Todo-Poderoso, essa é a sua palavra, e que o Senhor tenha liberdade para falar conosco nesta noite por meio dela, que o nosso coração e a nossa mente se abram, e que nós estejamos, ó Deus, prontos para obedecer aquilo que o Senhor disser. Que o Senhor tenha liberdade aqui, que o seu Espírito trabalhe em cada coração, e que a sua palavra entre e faça morada. É o que eu te peço no nome de Jesus, e desde já te agradeço. Amém e amém. Meus irmãos, é sabido de todos nós que a fé evangélica, aos olhos de muitos, tem se transformado em mais uma das modinhas do século 21, aonde se dizer que é evangélico ou frequentar uma igreja evangélica se tornou algo extremamente comum. Hoje muitas pessoas já foram, vão ou são, como que eu posso dizer, simpatizantes da fé cristã, porém não estão vinculados com a videira, não têm parte no Espírito e não estão em Cristo. Porque nós temos que definir muito bem que pertencer a uma igreja evangélica e ter carteirinha de membro não significa ter o nome escrito no livro da vida, e muito menos desfrutar das coisas que o céu tem disponíveis para que nós possamos desfrutar. Então a nossa fé ela não pode se reduzir somente a mais um movimento, e a igreja não pode se tornar somente mais um clube social, um grupo de amigos que nós conquistamos na medida que o tempo foi passando. Igreja, antes de ser uma instituição, ela é um organismo invisível e espiritual, que no dia do arrebatamento ela há, num piscar de olhos, subir aos céus, encontrar com Cristo nas nuvens, adentrar aos portões celestiais e ali cear durante 7 anos de bodas do Cordeiro e morar eternamente com Ele. Se a igreja é um organismo vivo e espiritual que adentrará aos céus, nós temos que entender que ela é e não será. E se ela é um organismo espiritual, existem coisas espirituais para que a igreja desfrute aqui. O problema é que a igreja atual, ela tem desenvolvido uma visão bastante carnal e terrena daquilo que é o evangelho. E traduzindo as coisas de Deus a esta simplicidade destas coisas, ela acaba se privando de muitas coisas que estão disponíveis em Deus, mas que a igreja não tem tido o desejo e muito menos o entendimento para acessar essas coisas. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos uma igreja extremamente atuante e que foi levantada como um molde de Deus. A igreja primitiva era um molde, era uma forma. É por isso que o movimento da reforma, que se iniciou em 1517 por meio de Martinho Lutero, recebe esse nome de reforma. Por quê? Existia uma forma inicial como as coisas funcionavam. E quando Lutero se levanta então contra toda a corrupção da igreja medieval, ele vem justamente na tentativa de restaurar esta forma. E que forma é essa? É a forma da igreja de Atos dos Apóstolos. Uma igreja que foi inaugurada em Atos capítulo de número 2, com um evento extremamente importante da história da igreja. Um evento que aconteceu justamente no dia de uma das festas importantes entre os judeus, a festa judaica chamada Festa de Pentecostes. O Pentecostes
nada mais era o dia em que os judeus comemoravam a colheita dos primeiros frutos da terra. Eles haviam plantado, eles haviam cultivado, eles haviam trabalhado muito, e o dia de Pentecostes então, que acontecia por volta de 50 dias após a Páscoa, era justamente uma celebração para que quando os primeiros frutos da terra fossem colhidos, eles pudessem festejar, porque a terra mais uma vez frutificou. É interessante que neste dia, que estando os apóstolos e mais cerca de 120 pessoas reunidos no cenáculo do templo, a Bíblia vai descrever o que eles estavam fazendo quando o de repente de Deus aconteceu. O texto bíblico vai dizer que eles estavam orando, que eles estavam jejuando, que eles estavam adorando, quando de repente ouviu-se um som, como de um vento veemente e impetuoso, e foram vistas sobre eles, não foram ouvidas, foram vistas, línguas repartidas como que de fogo. Eles foram batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo invadiu a casa. O Espírito Santo havia caído sobre os presentes. É interessante que existia um culto, existia uma liturgia, existia uma organização, mas o Espírito se sentiu na liberdade de invadir o culto, de mudar a liturgia, de mexer na organização. Nós temos que entender que antes da igreja ser então um sistema denominacional com regimento interno que a organiza, ela é um organismo invisível e espiritual, e é este organismo que o Espírito está atrás. O Espírito não vai simplesmente mexer na instituição chamada igreja evangélica, mas ele vai mexer no crente, no chamado Filho de Deus, que cada membro de forma coletiva acaba compondo não só a organização, mas esse corpo espiritual, esse corpo vivo. Então o Espírito Santo, ele vem, e entenda, ele veio porque antes de vir, ele foi prometido. Ele foi o quê? Diga para o seu irmão: o Espírito foi prometido para você. Os apóstolos não estavam desfrutando de algo além do que os foi prometido. Se eles estavam desfrutando disso, é porque uma promessa existia. É interessante que quando alguns homens agora vão se levantar contra aquilo que eles estavam vivendo, às 9 horas da manhã, alguns se levantaram dizendo: esses homens estão bêbados, olha como eles falam, olha como eles se movimentam, olha como eles se movem, eles estão cheios de vinho, cheios de mosto. Mas é aqui que o apóstolo Pedro se levanta, e é o primeiro sermão de Pedro pregado cheio do poder do Espírito Santo. Agora, ele não saca a espada da carne e corta a orelha de ninguém, ele saca a espada do Espírito, e quando ele começa a pregar então a palavra, nós vemos que é interessante esse sermão de Pedro. Primeiro ponto, é bíblico. O tema do sermão de Pedro é Joel capítulo de número 2, verso 28, Michael. Ele está dizendo que fora profetizado que naqueles dias o Espírito cairia, ou viria, ou seria derramado sobre toda a carne, que os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, que os filhos e as filhas deles profetizariam. É o discurso de Pedro. Ele vai falar de Jesus, ele vai chamá-los de homicidas por terem matado Jesus, e no final desse sermão, primeiro, bíblico; segundo, pregado cheio do poder do Espírito Santo; terceiro, Jesus era o centro do sermão. A Bíblia vai dizer que 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus por meio da pregação do apóstolo Pedro. Mas entenda, isto só aconteceu porque Pedro está cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo não é uma alternativa que Deus nos deu, é uma missão que Ele nos concebeu. O problema é que a igreja dessa geração pensa que o batismo no Espírito Santo é opcional, que se dá para viver sem, que dá para levar o Evangelho sem o batismo no Espírito Santo. Parece que nós não entendemos a extensão dessa promessa, a magnitude desta promessa. Parece que não compreendemos o que o Espírito de Deus faz em nós. Entenda, todo batismo, existem
3 elementos. Quantos elementos? 3. O batizador, o batizado e o elemento de imersão. No batismo nas águas, o batizador é um sacerdote, um pastor. O batizado somos nós, passamos pelas águas. O elemento de imersão, a água, nós somos submersos na água. A palavra batismo em si significa mergulho. O batismo no Espírito Santo, quem é o batizador? Alguém sabe dizer? Jesus. João Batista disse: eu porém vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com... Jesus é o batizador. Quem é candidato a ser batizado aqui? Somos os candidatos ao batismo. E qual é o elemento de imersão? O Espírito. Por isso que se chama batismo no Espírito Santo. Entenda que no batismo, nas águas, todos os nossos sentidos, eles são cobertos com a água, envolvidos pela água, tomados, comprometidos, sim ou não? No batismo com o Espírito Santo, funciona da mesma forma. Uma vez batizados, os nossos sentidos estão submersos no Espírito. É por isso que nós vemos aquilo que os outros não estão vendo. É por isso que nós ouvimos aquilo que os outros não estão ouvindo. É por isso que nós passamos a saber coisas que através de meios naturais nós jamais saberíamos, porque os nossos sentimentos, os nossos sentidos estão submersos em um elemento, não só um elemento, em uma pessoa. Quando os nossos sentidos se tornam submersos no Espírito, existe uma transformação na nossa mente, uma transformação na forma que a gente vê o mundo, porque nós somos transformados. Entenda, o homem não vê o mundo como o mundo é, o homem vê o mundo como ele é. Não se enxerga com o olho, se enxerga com o córtex cerebral. Quando você olha para o mundo, a sua mente absorve, processa segundo tudo aquilo que você viveu e depois responde aos estímulos através de suas ações, de suas atitudes, de suas escolhas. Por isso que uma vez que um homem é batizado no Espírito Santo, ele não reage mais da mesma forma, ele não fala mais do mesmo jeito, porque a extensão dos olhos foi ampliada, a extensão daquilo que ele ouve foi ampliada, a extensão daquilo que o coração dele sente foi ampliada. É questão de extensão. Se a igreja quer ter êxito em sua obra, se a igreja quer ter êxito em sua missão, ela precisa entender o que é o batismo no Espírito Santo e o quão ele é importante para a igreja do nosso século. Sabe por quê? Porque muitas respostas às necessidades humanas têm se levantado. A esquerda traz uma resposta e diz: o esquerdismo, o comunismo, o socialismo é aquilo que vai resolver o problema da humanidade. Os usuários de droga vão pensar que as drogas são a resolução dos problemas que eles carregam. O alcoólatra vai pensar que as bebidas alcoólicas é a solução, é o alívio. Mas uma igreja batizada no Espírito Santo, que busca todas as respostas no Espírito, que age debaixo do poder do Espírito, ela sim tem uma resposta de verdade para dar a esse mundo. Sabe por quê? Ela não é mais uma ideia, ela não é mais uma filosofia, ela não é mais uma ideologia. Não são só palavras de conhecimento humano, se trata de demonstração de Espírito e de poder. O filósofo e sábio apóstolo Paulo, ainda que debatia com os epicureus, com os estoicos, discursava diante dos areopagitas, um homem letrado, erudito, entendia de grego, de hebraico. Ele disse: e as palavras do meu ministério não consistiu em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Um homem que poderia conquistar você na lábia, não usou de lábia,
não usou de influência humana, ele simplesmente se esvaziou de quem era. Em Filipenses capítulo de número 3, verso 5, quando ele conta do momento mais remoto de sua vida, quando ele começa dizendo: circuncidado ao 8º dia, judeu de judeus, da tribo de Benjamim, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível em todos os princípios, mas tudo aquilo que eu tinha como ganho, eu reputei por perda, por amor de Cristo Jesus. Tudo aquilo que ele construiu até o dia de sua conversão, ele joga tudo na lata do lixo e permite que o poder do Espírito substitua todas as suas capacidades humanas. Entenda, é o que acontece no texto em que lemos, aonde o apóstolo Pedro, ele é questionado pela igreja em Jerusalém, porque ele havia participado de um culto doméstico extremamente ímpar, um culto doméstico incomum, talvez um dos cultos domésticos mais extraordinários de toda a Bíblia Sagrada. Em Atos capítulo de número 10, a Bíblia nos apresenta um personagem cujo nome é Cornélio. A Bíblia revela qual era a profissão dele. Ele era centurião romano. Os centuriões eram homens responsáveis por grupamentos militares de pelo menos 80 a 100 soldados. E não se chegava a ser centurião de qualquer jeito. Para que o homem fosse centurião, ele precisava ser experimentado em muitas batalhas. O centurião nada mais era que um sobrevivente excelente em guerra. Era um homem que demonstrou habilidades na gestão, que ajudou por várias vezes, quando era soldado, o seu batalhão manter a organização na frente de combate, e com muita bravura, depois de muitas batalhas às quais ele sobreviveu, ele seria gratulado, ele seria elevado à posição de centurião. E ele se tornava então um homem muito bem remunerado, que ganhava pelo menos o salário de 5 soldados romanos. O centurião então era alguém influente da época. A Bíblia vai dizer que ele era ainda da Itália. Os grupamentos italianos eram dos grupamentos mais importantes, porque Roma, ela tinha um certo amor maior por aqueles que eles chamavam de sangues puros, porque eles sabiam que o romano de sangue puro, ele iria defender os interesses do Império Romano com unhas e dentes. E esse era Cornélio, um centurião, um homem responsável pela morte de muita gente que se opunha a Roma. Mas é interessante que, ainda que Cornélio, ele tem êxito, ele tem sucesso na expansão do Império Romano, ele também está defendendo os interesses do céu. Nós entendemos que a vida cristã, ela não diz respeito somente a defender os interesses do céu, mas é independente dos nossos afazeres, sempre há tempo para o céu no nosso dia a dia. Cornélio, ele entra em batalhas, ele honra o seu exército, ele inclusive foi elevado de posto por conta disso. Mas é interessante que quando, no capítulo 10, a partir do verso 2, quando a Bíblia começa a descrever o tipo de vida que Cornélio leva, a Bíblia começa a dizer que Cornélio, ele dá esmola aos pobres. É interessante que Cornélio está em outra frente de batalha, talvez uma frente que Roma não está prestando atenção, talvez uma frente que não é do interesse romano, não traz expansão de império, não traz dominação de capital, nem gera imposto, pelo contrário, é fuga de capital. É como se Roma estivesse perdendo o dinheiro. É interessante a forma que Cornélio foi elevado de graduação e agora a forma que ele gasta o seu salário. Ele está cuidando dos desamparados, ele está olhando para o órfão, ele está olhando para a viúva e contribuindo para que haja sustento. E se expande se quiser, mas Cornélio ainda não é crente. E eu fico preocupado em saber disso, porque tem muito crente que está com comportamento pior do que muito ímpio, que tem sido piedoso mesmo sem ser salvo. Porque eu entendo que, ainda que eu seja encharcado de boas obras, não são as minhas obras que me conduzem para o reino dos céus. As obras são manifestação de que a salvação já aconteceu dentro de mim. Logo, eu não tenho obras para ser salvo, eu tenho obras porque fui salvo. A obra é o fruto no final do ramo, depois que a seiva correu pelo caule e entrou em mim, e eu frutifiquei. Antes de eu frutificar, a seiva passou e me salvou.
Eu tenho que entender então que quando o Espírito está se movendo sobre mim, independente de quantas frentes eu tomo na vida, existe uma frente que o céu requer, a qual eu não posso desprezar. Existe um chamado para cada um de nós. E até quando você responderá negativamente a esse chamado? Até quando você se recusará em se deixar ser tomado pelo Espírito? Porque o Espírito o tempo todo quer renovar pessoas, quer batizar pessoas, quer levantar homens e mulheres. E entenda, todos aqueles que o Espírito levanta, antes de enviar, primeiro ele capacita. E é importante eu estar dizendo isso aqui, porque existem muitas pessoas aqui que estão preocupadas, porque estão pensando assim: eu não consigo falar como convém, a minha oratória é ruim, a minha voz não dá para cantar, eu sou muito desafinado, desafino até batendo palma. Deixa eu te dizer uma coisa, é o Espírito quem capacita, entenda, é por causa do Espírito presente no coração da menina na casa de Naamã, que quando ela prega um sermão de poucas palavras, a mulher de Naamã recebe a palavra, Naamã recebe a palavra, o rei da Síria recebe a palavra, e ele vai parar lá dentro do Jordão se banhando. É uma palavra simples, é uma pregação simples que Jonas prega, e Nínive inteira vem à conversão e se dobra diante de Deus. Entenda, Deus não está procurando talentosos. Deus não procura talentos, Deus procura sedentos. Porque Deus não trabalha com talento, Ele não precisa disso, Ele é o dono dos talentos. Deus precisa de sede, porque aquele que tem sede, Deus dá água para que ele possa beber e sacie esta sede. E não só o dar água, mas mostra a localização da fonte para que ele busque, e também der água para que outros possam tomar. Tem capacitação sobrenatural para nós. É tempo de acabar com essa preocupação. É tempo dessa geração de crentes perceber que o Espírito está procurando por aqueles que têm sede de Deus. É só você permitir. Entenda, a graça vindo sobre nós é como se nós fôssemos mendigos, sem nenhum tostão no bolso, mas Cristo vem e nos oferece: toma. É só questão de crer, é só questão de agarrar, é só questão de segurar a mão dele e ele levanta você. Porque depois do Pentecostes é essa postura que Pedro assume. Eu sou iletrado? Sou. Mas antes de Jesus subir, ele disse a mim que ele me colocaria na frente dos imperadores e que eu não precisaria me preocupar, porque ele me lembraria das palavras certas nas horas certas. É esse apóstolo Pedro que se levanta, porque o batismo no Espírito Santo é um batismo de convicção de chamado. Uma vez batizado no Espírito Santo, a convicção do seu chamado tomará o teu coração de tal forma que você será capacitado a desfrutar de coisas que você jamais pensou que desfrutaria. Eu olho para muita gente talentosa por aí, aposto nessas pessoas, e quando eu estou apostando nelas, elas caem. Deus levanta um extremamente improvável, mostrando que Deus investe em quem nós não investiríamos. Eu não investiria em mim, mas já que Deus investiu, eu vou me permitir ser gastado até o fim, porque qualquer serviço no reino é privilégio, por mais pesado e intenso que seja. E Cornélio está lá fazendo as suas obras, dando ali a sua esmola, e o texto vai dizer que ele tem uma vida de oração. É interessante que mesmo descrente, mesmo não conhecendo o verdadeiro evangelho, a disposição do coração dele está sendo já tocado pela graça. E eu quero aqui construir com você algo que a gente propôs ao dar um tema para esta mensagem: quando Deus prepara o cenário. Porque quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós temos que entender que muita coisa acontece, e Deus já está lá preparando antes que nós venhamos a saber.
Nós temos que ter essa compreensão, pastor Fernando, que Deus sempre chega antes. No ministério de Jesus isso era muito comum. Quando Jesus chegava no local, o local já estava todo preparado para que fosse extraordinário. Entenda, é na nossa simplicidade que Deus preparará circunstâncias extraordinárias. O extraordinário não compete a nós, não somos nós o extraordinário, é aquele que preparou o cenário que fará das circunstâncias extraordinárias. Aqui, Cornélio já está sendo tocado pela graça, ainda não é salvo. A Bíblia vai dizer que ele dá esmolas, a Bíblia vai dizer que ele ora, e tem muito ímpio que faz isso e crente não. Tem ímpio que contribui, tem crente que não. Tem ímpio que ora, tem crente que não. A Bíblia vai dizer que ele foi tomado em uma visão. Olha o que acontece. Um anjo do Senhor o chama pelo nome, Cornélio. O texto vai dizer que ele teme e treme, ele está aterrorizado. Quem vislumbrar um anjo frente a frente, entenda, ficará aterrorizado, é tomado, consumido pelo terror. Então, se você estiver assistindo a live lá no Instagram, o anjo apareceu, não, desliga a live. Pelo amor de Deus, deixa de seguir, não entra mais não. Não faz mais pix não. Porque quando Cornélio vê o anjo, ele se enche de terror. O anjo vai dizer assim: as suas esmolas, as suas orações, elas estão sendo lembradas no céu. Quando o texto diz isso, está falando do livro das obras, onde as nossas obras são escritas para galardão. É interessante que antes da salvação alcançar o coração de Cornélio, as obras de Cornélio já estão sendo escritas. Aqui mostra como a visão de Deus, irmãos, é extremamente mais ampla que a nossa. Ainda que Cornélio ainda não é salvo, aqui na frente para Deus ele já sabe que é. E é por isso que o cenário começa a acontecer aqui antes da salvação. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já começaram a entender algumas circunstâncias da vida lá atrás. Eu, por exemplo, quando eu ainda era ateu, a minha mãe, que também não acreditava em nada, virava para mim e dizia: você será pastor. Eu falei: mas que isso, mamãe? Eu sou ateu. A senhora também não acreditava em nada, ninguém da nossa família vai na igreja, como que eu vou ser pastor? Ela: eu não sei, eu só sei que você vai ser pastor. Já era Deus preparando o cenário, já era a graça acessando o ambiente da minha casa, e eu morto nos meus pecados e delitos, e Ele me amou primeiro. Foge o nosso entendimento. Está vendo como que Deus começa a trabalhar nos cenários antes que nós venhamos a acessar? Porque agora o anjo vai citar um nome para Cornélio. Ele vai dizer assim: mande servos seus lá em Jope. Tem um homem hospedado lá cujo nome dele é Simão Pedro. Você vai convidar esse homem para vir e trazer uma mensagem na sua casa. O anjo não evangeliza Cornélio. O anjo recomenda quem evangeliza. Os anjos até quiseram pregar o evangelho, mas esta é uma missão que Deus deu à igreja. Nós somos o carro que conduz a graça do coração de Deus até o coração dos homens. E eu quero fazer uma pergunta para você: Deus pode te recomendar? Eu fico pensando nisso aqui, pastor Rodrigo. Deus citou o nome de Pedro. Deus recomendou o pregador. Deus citou o nome de Pedro em um ambiente que Pedro nunca esteve, e o nome dele estava sendo citado como referência. Será que o céu vê em você um referencial?
Alguém que ele possa colocar em posições específicas no reino para que vidas sejam alcançadas? Entenda, é esse céu que viu esse Pedro negando Cristo por 3 vezes, cortando a orelha do soldado. Mas é este mesmo céu que transformou esse Pedro. É deste mesmo céu que o Espírito de Deus caiu sobre ele no dia de Pentecostes, o batizou no Espírito Santo e o capacitou. O nome de Pedro é citado por um anjo, em visão para Cornélio. Ele prepara os seus servos. Agora vamos pular aqui para outra cidade, Jope, aonde Pedro está. É uma cidade muito próxima de Cesareia da Palestina, aonde Cornélio mora, é bem do lado. Cesareia da Palestina é um local importante ali, porque ela é a capital de onde o Império Romano governa toda a região da Judéia. Cornélio, ele mora num local importante para o Império, região portuária, que fica entre a cidade de Jope. Alguém lembra qual profeta desceu para Jope? Comprou uma passagem de barco que ia para Tarsis. E o outro local, na parte de cima de Cesareia, é justamente o Monte Carmelo. Alguém sabe qual profeta desafiou os profetas de Baal e de Azera no alto desse monte? A região é sobrenatural. A região já testemunhou muita coisa. E é dentro desta região que Pedro se encontra. Ele não desceu para Jope para fugir da vontade de Deus como Jonas. Ele desceu para Jope em obediência. E quando em Jope, Deus virá a Pedro em visão. Nessa visão, Deus vai começar a quebrar um pouco de quem Pedro foi até então. Porque ainda que batizados no Espírito Santo e transformados por esse Espírito, sempre existirá dentro de nós áreas a serem trabalhadas. Nós só vamos encontrar a perfeição no corpo glorificado no dia do arrebatamento. Então sempre há aperfeiçoamento cristão, e nós temos que buscar por isso. Nesta visão, Pedro verá um lençol estendido, e neste lençol muitas espécies de animais que, segundo a lei, eram animais extremamente impuros, não se podia comer. E quando aqueles animais saíam de dentro do lençol, a Bíblia vai dizer que Deus vinha para o apóstolo Pedro e dizia: mata e come. Pedro repreendia Deus: é óbvio que não. Como eu vou comer aquilo que a lei proíbe que se coma? Deus vai dizer: não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei. 3 vezes Deus precisou fazer isso. 3 vezes o mesmo sonho. 3 vezes a mesma visão. É por isso que tem muita gente se perguntando assim: isso aí que o irmão falou, está sendo falado outras vezes, foi falado mais cedo, foi falado em outros cultos. Se Deus está reiterando, é porque ainda não houve obediência ao que já foi falado. Porque agora os mensageiros chegam da casa de Cornélio e batem na porta da casa que o apóstolo está hospedado. E quando o apóstolo abre, são homens gentios. Segundo a lei, não se pode hospedar homens gentios. Se os irmãos quiserem ler o início do capítulo de número 11, quando Pedro está sendo criticado pela igreja em Jerusalém por ter hospedado esses homens, os irmãos verão ele citando a lei, dizendo que não pode hospedar homens gentios, porque foi o que ele ouviu. Ficamos sabendo que você recebeu homens gentios, que você comeu com eles. Não vão falar nada de batismo no Espírito Santo, não vão falar nada que houve batismo nas águas, não vão falar nada que houve palavra pregada. Eles vão levantar uma crítica preconceituosa dizendo que Pedro recebeu gentios, mas quando ele abre a porta aqui, no coração dele está latente: não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei. Não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei. Não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei. Essa é a mensagem latente no coração do apóstolo. Ele não só vai atender, ele vai mandar entrar. Ele vai hospedar aqueles homens de um dia para o outro.
Pela manhã eles vão sair dali e vão para Cesareia. Chegando em Cesareia, na casa de Cornélio, quando eles abrem a porta para o apóstolo entrar, Cornélio recebe Pedro. Ele diz assim: Pedro, eu já estou jejuando e orando há 4 dias, esperando você chegar. Olha a preparação de Cornélio para esse culto. Sabe por que a gente vem para o culto e não sente nada? Porque a gente sempre vem na expectativa de receber algo de Deus, e nos esquecemos que culto a gente não vem para buscar, mas a gente vem para trazer. Esse é o modelo de culto desde o Antigo Testamento. Não tinha que levar o carneirinho, o cordeirinho. Ele era criado em casa, cuidado em casa, era alimentado, tratado, nutrido, depois era levado e oferecido. Você vai desfrutar aqui das coisas que você preparou lá. O problema é que nós desaprendemos a desfrutar de Deus dentro do nosso ambiente de casa. Antes do culto, Cornélio se preparou para o culto. Para de vir com a mentalidade de hóspede, que sempre quer ser servido e atendido. Passe a vir com a mentalidade de mordomo. Eu vim para servir, eu vim para oferecer. Culto frio é opcional. Nós estamos em uma igreja pentecostal. Não vamos nos tornar uma igreja fria, cessacionista. Os dons permanecerão no nosso meio. Vamos continuar desfrutando de batismo no Espírito Santo, de curas, de línguas estranhas, interpretação das línguas, profecia, porque não somos homens naturais, somos homens sobrenaturais. Pedro abre o texto e começa a pregar. A mensagem dele é muito interessante. Ele começa falando sobre que eles foram batizados no Espírito Santo, que eles receberam o dom do céu, lá em Atos capítulo de número 2. Ele vai pregar sobre a crucificação de Jesus, sobre a ressurreição. Ele vai falar nesse sermão algo interessante. Ele vai falar assim: olha, e Jesus, depois de ressurreto, depois de levantar dos mortos, nós comemos com ele, nós o ouvimos falar. E no último versículo aqui da pregação de Pedro, verso 43, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Olha em que ponto está o sermão. Ele pregou sobre Cristo, mostrou a ressurreição, falou do fato deles terem comido com ele. Depois ele retorna para o Antigo Testamento, e ele começa a mostrar os profetas testificando de Cristo, de que ele viria, de como seria o ministério dele. E é este ponto no sermão que o Espírito Santo interrompe o sermão de Pedro. Nós precisamos voltar a esse tempo, pastor Fernando, aonde o Espírito de Deus tomava a igreja, interrompia os nossos sermões, e nós, entendendo o mover do Espírito, parávamos, deixava o microfone de lado e o Espírito trabalhava, porque Ele está acima da nossa liturgia, da nossa organização, das nossas expectativas. Porque quando Pedro chega neste ponto do sermão, vem o versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Soramante oragácia, eramaia sunarabaia shonaragai. Deus tem tempos gloriosos para a igreja da última hora, igreja de Cristo. Entenda, como Pedro pregou, esse mesmo Espírito foi prometido a você. Deixa que o Espírito venha de repente, esteja com o coração sempre aberto, sempre sensível. Entenda, quando você chega no culto, você deve chegar com os ouvidos atentos.
os olhos atentos. Já viu, pastor Fernando, quando uma revelação acontece, aquela pessoa que você olha, parece que ela se destaca. Você olha para um lado, olha para o outro, mas ela parece estar mais nítida. Você entende, tem algo de Deus ali. Você levanta do seu lugar e você chega lá e diz: assim diz o Senhor. Está na hora do Espírito possuir você mais uma vez, cair sobre você mais uma vez. É a vontade do Espírito. Como em Atos 2 eles estavam dizendo: o Espírito vem, e Cristo lá no céu intercedendo diante do Pai, dizendo: envia o Espírito, envia o Espírito, Pai, envia o Espírito. Como que você sabe que Jesus faz isso? Porque ele disse, João capítulo de número 14, verso 16: e não vos deixarei órfãos, mas eu vou rogar ao Pai que vos envie outro Consolador. Olha só, eu vou rogar, eu vou clamar, eu vou pedir incessantemente: Pai, envie outro Consolador sobre eles. E o Pai então sopra do seu Espírito sobre a igreja, no cenáculo, e eles são cheios do Espírito Santo. Está ali o público na casa de Cornélio, ouvindo Pedro pregar. Quando o Espírito Santo invade o recinto, cai sobre o recinto. A palavra cair aqui no texto original é cair com violência, cair repentinamente, cair quando ninguém espera. O Espírito os surpreende. O Espírito os surpreendeu. Surpreenda, Espírito. Não queremos ser mais homens e mulheres naturais, guiados pelo nosso instinto animal, mas queremos ser homens que a inclinação está para o Espírito, porque aqueles que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. As pessoas na casa de Cornélio estão falando em línguas estranhas. Eles foram cheios do Espírito. Eles receberam uma porção violenta do batismo no Espírito Santo. Pedro está olhando para eles. A casa estava cheia. Ele começa a pensar no seu coração: eu não posso proibi-los de descer as águas. Eu não posso proibi-los de serem batizados nas águas, se eles foram batizados no Espírito Santo. Se o Espírito está os batizando, os purificando, quem sou eu para privá-los de cumprir com esse elemento fundamental da fé, o batismo nas águas? A família do apóstolo, a família de Cornélio, ela se converte a Cristo. Pedro o batiza nas águas. Quando ele retorna para a igreja em Jerusalém, o motim começa, as reclamações começam. Você recebeu homens gentios, você comeu com eles. E Pedro começa a testemunhar da experiência que ele teve. E eu vejo o tempo todo aqui Deus sempre preparando o cenário para que fosse extraordinário. Deus já começou a preparar aquela casa. Deus já havia preparado o pregador e a mensagem. O próprio Deus construiu ao longo do ministério do Cristo. Foi Deus quem enviou o Espírito Santo. É sempre Deus, Deus, Deus. Nunca é sobre nós, é sempre sobre Ele. Se você entender que o Evangelho nunca foi sobre você, você vai parar de acreditar nas suas capacidades e entender que o que dominará as circunstâncias é aquilo que Deus pode fazer através de você. Curva a sua cabeça, por favor. Deus Todo-Poderoso, essa é a sua palavra. Que ela possa se consolidar dentro de nós. Que o seu Espírito tenha liberdade cada dia mais no nosso meio. Que os nossos cultos sejam cada vez mais pentecostais e fervorosos. Que assim como está lá na defesa de Pedro em Atos 11, assim como nós recebemos em Atos de número 2, eles também receberam. Que isso se cumpra conosco, que nós venhamos receber também. Porque o próprio Pedro também disse que esta promessa se estende a vós, aos vossos filhos,
a todos os que estão longe e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, e é o que eu te peço, no nome do seu Filho amado Jesus, e desde já agradeço, crendo. Amém e amém.